Amém. Ok. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, é um prazer, é um privilégio estarmos aqui nesse momento como igreja, sendo apresentado, nos apresentando, nos colocando diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que possamos aqui desfrutar da presença maravilhosa do nosso Deus, e enquanto o cultuamos, enquanto o adoramos, que sejamos edificados, feitos conformes à imagem do seu Filho Jesus, que nós saiamos deste momento de uma maneira ainda mais abençoada do que quando nele ingressamos. Amém? Deus abençoe a sua vida, é muito bom tê-la conosco neste final de tarde, início de noite, e eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, Salmos de número 46, diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Então, o salmista, mais de uma vez, ele faz questão de repetir que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos aqui, estamos mergulhados na sua palavra, e a sua palavra habita em nós. E com certeza isso serve de refúgio, de refrigério para as nossas almas. Vamos orar, quero convidar você a fechar os seus olhos, a reclinar a sua fronte nesse momento, e nós vamos invocar o nome do Senhor, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por teu favor, por tua misericórdia, por tua bondade. Te agradecemos por esse dia tão lindo, por esse sol que brilha, pelo ar que respiramos, por todas as dádivas maravilhosas que dos céus descem sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, coisas, ó Deus, que muitas vezes nós nem percebemos, mas que são verdadeiros milagres recebidos das tuas poderosas mãos. Muito obrigado pelo alimento, pelo teto sobre as nossas cabeças, ó Deus, pela água que corre pela nossa torneira. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós queremos aqui, ó Deus, te oferecer este culto. Tu és o centro da nossa adoração. Deus, nós não somos o centro. Ó Deus, não se trata de nós. Nós entendemos que a mensagem, bem como o culto, ele é cristocêntrico. Senhor, enquanto nós te adoramos, ó Deus, enche os nossos corações. Nos enche do teu Santo Espírito, que sejamos revigorados, renovados, que o Senhor nos dê uma injeção de ânimo, de, ó Deus, esperança, Senhor, que o Senhor faça com que a nossa fé aumente a cada dia mais e mais, na medida em que contigo caminhamos. Que, ó Deus, como os discípulos que caminharam com o Senhor naquele caminho de Emaús,
os nossos corações ardam dentro do nosso peito ao ouvirmos a tua voz, que tão somente estejamos sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Continua a falar conosco, ó Deus, a dirigir os nossos lábios, os nossos corações, que tudo seja guiado pelo teu Santo Espírito, que cada ação, que cada palavra dita, ó Deus, conte com a guia divina. Nós suplicamos o teu favor, sabendo que sem ti nada podemos fazer, papai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Se temos, ó Deus, de alguma maneira ofendido alguém, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a nos retratarmos e que possamos perdoar da mesma maneira como o Senhor também tem nos perdoado. Teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. Nós oramos assim, papai, na certeza de que tu sempre nos ouve, porque oramos no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos passar um momento de comunicações e vai entrar na tela a qualquer instante nossos avisos e comunicações. Nós tivemos a nossa assembleia ordinária na última sexta-feira, e foi uma bênção, como sempre, todos nós ali imbuídos de um mesmo propósito, com os nossos corações sensíveis, querendo, desejosos de servirmos ao propósito santo do nosso Deus em nossa geração. E foi uma bênção, nós deliberamos, decidimos, tomamos várias decisões importantes para o avanço do reino de Deus, coisas que nós vamos atualizando os irmãos nos próximos dias. Também, todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos a nossa reunião de oração. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, nós temos o desafio de orar por nossa nação, pelo mundo, pelas nossas famílias. Precisamos lutar pela nossa casa, pelos nossos matrimônios, pelos nossos filhos e filhas, e também precisamos colocar diante do Senhor a nossa nação, para que o Senhor guie os nossos governantes, para que o Senhor esteja também concedendo a cura àqueles que estão enfermos, estão acamados ou em suas casas ou em algum leito de hospital, que o Senhor produza consolo nos corações daqueles familiares que têm recebido notícias difíceis nesses dias trabalhosos também. Então, lembre-se, oração é muito importante, oração é a chave que abre realmente portas, é realmente o que nos dá a vitória diante de toda e qualquer situação, de toda e qualquer luta. Terças-feiras, às 19h30, temos então este compromisso com o Senhor, esse encontro com Deus. Amém? Temos também nas quartas-feiras os nossos pequenos grupos, os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que funcionam todas as quartas-feiras a partir das 19h. Por que a partir das 19h? Porque os pequenos grupos, eles funcionam, alguns em um horário um pouco diferente, uns às 19h, outros às 19h30 e outros às 20 horas. Então, procure um pequeno grupo que esteja perto da sua casa, perto de você. A ideia do pequeno grupo multiplicador é a igreja onde você está, aonde as pessoas estão mais próximo à sua casa. Amém? Participe. Nós temos, então, as salas no aplicativo Jitsi Meet, que estarão sendo, as pessoas terão aí esse acesso, e os líderes de pequeno grupo, eles têm aí todo o respaldo, a autorização para compartilhar o link para que as pessoas, os seus convidados, os amigos, os familiares possam participar dos pequenos grupos multiplicadores pelo app. Amém? Também as Mensageiras do Rei, nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 15 horas. Então, meninas, né, mamães, também incentivem, se vocês têm mensageiras em suas casas, incentivem as suas meninas
as suas princesas, né, a participarem desse momento tão edificante de crescimento, um momento muito importante, que é o encontro das mensageiras do rei, às quintas-feiras, 15 horas da tarde. Também nessa quinta-feira, queridos, nós teremos o encontro dos homens. Ó, as mulheres, elas terão a pausa, né? Porque é intercalado. Numa quinta-feira acontece isso. Nessa quinta-feira, teremos então disponibilizado o vídeo das mulheres cristãs em missão, um estudo. Então, será disponibilizado esta semana com uma palavra, ok? Mas nessa quinta-feira, nós teremos o encontro dos homens de valor, os homens de verdade. Homens de verdade são homens guiados pela verdade, homens que seguem os passos de Jesus. Então, todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, né, aliás, intercalado com o encontro das mulheres, nós temos às 19h30, está às 19 horas, mas alguns irmãos saem um pouco mais tarde do seu trabalho, então às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, no caso nessa quinta nós teremos a reunião dos homens, a reunião de oração, é para entrar lá na sala e orar mesmo, então somente orar, sem muita falação, sem muita conversação, porque isso nós temos o fórum para tanto. Então nessa quinta às 19h30, nós teremos a nossa reunião de oração. E temos os aniversariantes. Vamos continuar orando pelos aniversariantes, né? O irmão Cristiano, dia 1º de maio, depois a irmã também Jussara, no mesmo dia. Nós tivemos ontem a irmã Tatiane, se você não a parabenizou, você pode fazê-lo ainda. O irmão Elisandro, dia 19 também. Josiane, no dia 25 de maio, a irmã Josiane, o Lúcio, irmão Lúcio, no dia 29, a irmã Helenice, no dia 30, irmão Leonardo, então, fechando o mês de maio, os aniversariantes no dia 31. Então, fique atento, né? Ligue, mande uma mensagem e felicite o seu irmão, mas, sobretudo, ore. A gente não ora pelos irmãos apenas no dia do seu aniversário, se lembra deles apenas nesta data, não é um evento, mas é algo que nos acompanha todos os dias, a prática de orarmos uns pelos outros. Também a campanha do Quilo do Amor, porque para a fome não há recesso. Nós temos alguns irmãos também ofertando nesse sentido, dizendo: eu quero destinar um valor X para a compra de alimentos ou para ajudar de alguma maneira na campanha do quilo, e nós temos esse desafio, porque para a fome não há recesso. Se você quer contribuir com alimentos, com kits de higiene, nós estamos pensando, inclusive, em fazermos uma ação conjunta com a Escola Dom Pedro I, ao invés de quilos de alimentos, dessa vez nós ofertarmos à comunidade, a algumas famílias, contemplarmos com kits de higiene e máscara, né? Então nós vamos estar atualizando os irmãos também, falando um pouco melhor sobre essa ideia, para que ela tome forma e ela saia do papel e nós possamos abençoar muitas vidas, muitas famílias com essa ação. Isso. Na quarta-feira, meus irmãos, também antes de nós entrarmos aí, na quarta-feira nós teremos a união de todos os nossos pequenos grupos, não são muitos, né? Mas nós estaremos nos unindo, e nessa quarta-feira, todos conjuntamente, nós estaremos recebendo a missionária Fátima também, que juntamente com a missionária Alice, o missionário Ronaldo, que hoje vai estar trazendo a mensagem do Senhor para nós, nesta quarta-feira desta semana, a missionária Mafalda de Fátima vai estar conosco, trazendo uma mensagem, ela que, assim como a missionária Alice, trabalha na área da saúde, no fronte de batalha, falando um pouco daquilo que elas têm sentido, daquilo que elas têm visto, e, é claro, uma visão dentro da nossa cosmovisão cristã, obviamente uma visão de fé, mas por uma perspectiva de alguém da área da saúde, alguém que está atuando diretamente na frente de batalha, ok?
E a nossa contribuição, né, meus irmãos, na verdade, é o nosso compromisso. A palavra de Deus nos ensina que a alma generosa, essa engordará. O que regar, este também será regado. Então, contribuir para nós, os dízimos e ofertas, eles são um privilégio para os membros da igreja e para todo crente em Cristo Jesus. Entendemos que dízimo é um ato de fé. Entendemos que todas as coisas pertencem ao Senhor e tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que conquistamos, vem das suas benditas mãos. Então, nós devolvemos ao Senhor uma parte, um pequeno percentual do montante de tudo aquilo que ele tem nos dado, que pertence, na verdade, a ele. Sabemos que tudo pertence ao Senhor e ele é tão maravilhoso, é tão misericordioso que ainda nos permite administrarmos, né, a maior parte disso. E então, não deixe de contribuir. Os dízimos e ofertas recebidos na primeira Igreja Batista em Tramandaí financiam o sustento e mantêm os compromissos de nossa igreja, bem como da obra missionária. Você pode contribuir da seguinte forma. Aí nós temos todos os dados bancários, nós temos também o CNPJ da igreja e você pode contribuir. Nós, de uma maneira muito transparente, agimos de uma maneira muito democrática, essa é a nossa forma de governo. Então, toda a igreja decide em que área nós vamos investir, em que direção nós vamos avançar, e isso é uma coisa que nos caracteriza como batistas e como crentes em Cristo Jesus. A transparência, a lisura. Não deixe de fazer a sua parte. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos passar nesse momento a um louvor e adoração, não é mesmo? E eu quero convidar, então, o irmão David, que vai estar ministrando essa parte da música, para que os nossos corações, eles experimentem esse elevo espiritual, nós possamos adorar o nosso Deus e também, ao mesmo tempo, sejamos preparados para receber a mensagem por meio de sua palavra, trazida pelo missionário Ronaldo, tá bom? Irmão David está com a palavra. Graças a paz, irmão. Todos me ouvem? Me ouvem bem? Amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos enaltecer os seus atributos. Vamos cantar que somente Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, irmãos. Santo, santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triunfo. És um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasses o firmamento, a terra, és e para sempre és, e há de ser, Senhor. Não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito,
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Vamos engrandecer ao nome do nosso Deus agora, novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ao Senhor. Vamos cantar agora que o Senhor está vivo. Nós não cremos num Cristo que está morto, nós cremos num Cristo que está vivo. Ele está vivo, está sentado no seu trono. Ele é Deus soberano, ele tem o controle sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar que ele está vivo, ele vive para sempre, para toda a eternidade, o Senhor está conosco. Amém, irmãos. Vamos cantar. Vamos louvar o nome do Senhor.
pra perdoar e nos salvar. Na cruz por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo para toda a eternidade. Amém. Quero pedir para que o pastor Flávio está por aí? Estou. Ô, pastorzão, tudo bem? O senhor pode orar, por favor, pedindo ao Senhor para que abençoe, né, esse momento em que nós estamos aí com os nossos corações abertos, preparados para receber a mensagem que vem do coração dele, a palavra de Deus. Deus abençoe a vida do missionário Ronaldo. O senhor pode orar pela vida do mensageiro, pastor Flávio? Sim, vamos orar. Ok, obrigado. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que temos em tua presença. Te agradecemos por poder entoar louvores ao teu nome, ó Deus, Aleluia. reconhecendo tua soberania, reconhecendo que o Senhor vive, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor deve ser engrandecido em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, de grupos que podemos compartilhar, ó Deus, seja através das mensageiras, seja através das mulheres, dos homens. Enfim, Senhor, o Senhor nos coloca ferramentas que nós podemos utilizar para continuar compartilhando do teu amor. E é neste compartilhar, nesta tarde e início de noite, que eu lhe peço, Deus, pela vida do missionário Ronaldo, Deus. Toma em tuas mãos, ó Pai, e guarda, Deus, a vida deste homem. Toma a sua vida, e não somente a sua vida, mas de todos os seus familiares, ó Pai. E é claro, tudo aquilo que Ele preparou, ó Deus, para que nós pudéssemos ouvir nessa tarde, ó Deus, que o Senhor possa lembrar, ó Deus, nos detalhes. Que o Senhor possa, Deus, fazer, ó Deus, da boca dele a tua boca, Deus. Que realmente nesta tarde, ó Deus, possamos
estar atentos com os nossos ouvidos, ó Deus, nossas mentes, as nossas vidas preparadas para aquilo que o Senhor quer falar através do missionário Ronaldo. Use a sua vida, Deus, para a tua glória. E nós aqui, ó Deus, ansiosos e ávidos pela tua palavra, Deus, prepara o nosso coração, prepara o terreno, Deus, das pessoas que estão ouvindo, que talvez ainda não lhe conheçam. Toca nessas vidas nesse instante, neste momento, para que o Espírito Santo possa fazer a tua obra restauradora, a tua obra modificadora, a tua obra, Deus, que vá ao encontro deste coração e que transforma, através de uma metanoia completa. No nome de Jesus, ó Pai, toma o teu servo em tuas mãos. É o que nós te pedimos nesta tarde. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Flávio. Missionário Ronaldo, meu irmão, amigo querido, tudo bem? Tudo bem, pastor? Boa tarde. Bom ouvir a sua voz, querido, viu? Esse, para quem ainda não... Bom ouvir a sua voz, viu, querido? Para quem ainda não conhecia, esse é o missionário Ronaldo, um amigo mais chegado que um irmão, missionário juntamente ali com sua esposa, a missionária Alice, a missionária Fátima também, no bairro Bom Jesus, missionários na capital gaúcha, né? Nossos queridos irmãos, e nós somos todo ouvidos, viu, querido? Sinta-se à vontade, que o Senhor traga a palavra que vem do coração dele através da sua vida. Deus te abençoe, viu? Fique à vontade. Amém, querido pastor. Muito obrigado pelas palavras. Pastor Flávio também, agradeço a oração. Muito obrigado, querido. Boa noite, irmãos. Boa tarde, né? Querida igreja. Tramandaí, né? Igreja amada aqui por nós da capital. Boa tarde também à Igreja Bom Jesus, aos que estão aí todos ouvindo. É um privilégio, né, pastor? É um privilégio a gente poder estar com os irmãos. Na verdade, a minha casa nunca teve com tantos convidados ao mesmo tempo, né? Que bom tê-los na minha casa, que bom também poder estar aí, entrando na casa de cada um. E isso é o que o Senhor faz conosco, né? Ele tem planos sempre maravilhosos. Outrora, nós também não tínhamos todos esses rostinhos à nossa frente, não tínhamos a oportunidade de nos reunir, mas com os acontecimentos, o Senhor também vai dando, né, a sua misericórdia, a sua graça, e vai nos remoldando a cada situação. É muito bom, queridos, estar com cada um, estar tendo aqui o privilégio, né, de trazer a palavra do Senhor, algo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, e estar, assim, invadindo a casa de cada um realmente é um privilégio. Muito obrigado para toda a minha família também aqui. Aos que não me conhecem, meu nome é Ronaldo dos Santos de Brito, sou missionário da Igreja Batista Bom Jesus, em Porto Alegre, e estamos aqui, né, fazendo um pouquinho pela obra do Senhor, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, tentando sempre colocá-lo como alvo principal do nosso olhar, né? Hoje, então, já o pastor Flávio já orou, né, pelos nossos corações, para que essa semente seja lançada em terra fértil. Queria, então, estar compartilhando com os irmãos a palavra de Paulo à cidade de Corinto. Então, na sua epístola em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11. Assim diz então a palavra do Senhor nessa tarde para nós, amados. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor no nosso coração, uma palavra dada por Paulo. Paulo estava, então, em Corinto. Corinto, na época, era uma das maiores cidades, né, do mundo romano. E Paulo, no finalzinho da sua segunda viagem missionária ali, por um tempo de 18 meses, 1 ano e meio, plantou essa cidade em Corinto. Corinto também tinha uma característica de ser uma cidade portuária. Então, o contexto em que Paulo plantou essa cidade foi exatamente esse, uma cidade muito movimentada, uma cidade muito grandiosa, mas também tinha, dentro desse contexto onde Paulo montou a igreja de Coríntios, a questão dos vários deuses que essa cidade adorava, dentre uma delas, Afrodite, que era a deusa do amor. Então, a prostituição nesta cidade também era algo que salientava-se, que tinha como uma característica. Então, vemos que, né, no contexto aqui onde Paulo se enfiou, se aventurou, né, e desafiou em nome do Senhor, não era fácil. E podemos ver que essa cidade do primeiro século, trazida à nossa realidade, ela tem muito a ver também, né? Com questões de grandes pessoas, multidão de pessoas, multidão de pensamentos do mundo. Paulo salienta para nós e nos instrui sobre a questão do espírito, o espírito do homem, que o espírito do homem é o que pode revelar esse homem realmente, que o espírito do homem é o único que consegue ir até o íntimo de cada um de nós. Apenas o espírito de cada um de nós pode revelar as coisas mais profundas da nossa intimidade, as coisas que estão lá escondidas. Ou seja, muitas vezes através de relacionamentos, através de nos conhecermos, né, tão intimamente, nós podemos dizer que sabemos o que o outro está sentindo. E a grande verdade é que não temos esse poder, não conseguimos alcançar o que a pessoa está sentindo no seu íntimo. Por mais que a nossa realidade tenha sido parecida, por mais que nós tenhamos desenvolvido algum tipo de experiência parecida, nós nunca vamos conseguir realmente nos colocar. A nossa empatia nunca vai alcançar o todo do nosso irmão ou da pessoa com quem nós nos relacionamos, porque só o seu próprio espírito conhece o mais profundo da sua intimidade, da sua essência, o que está realmente no seu coração, o que está realmente nos seus planos. É isso que Paulo nos instrui aqui. E de mesma forma, Paulo nos diz que assim acontece também com Deus. Que o Espírito de Deus é aquele que conhece as coisas de Deus. E isso é maravilhoso, queridos, porque vemos que Deus ele é revelado, sim, pela sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é a forma que Deus, humanamente, né, se revelou a nós, instruindo pessoas para que a palavra chegasse até nós. Sabemos também que Cristo revela Deus e o seu reino e traz toda a proposta de Deus para nós. E o Espírito Santo conhece Deus, conhece as coisas de Deus. E sabemos que essas coisas elas vêm ao encontro de coisas boas, porque Deus é amor. Então Deus, através das coisas do seu Espírito, nos mostra mansidão, domínio próprio, todas as coisas que estão escritas na palavra. Mas olha só, queridos, nos é posto então que espiritualmente nós somos revelados. Ou seja, que o nosso íntimo é revelado através do nosso espírito, que nós podemos passar a ter a nossa identificação através do nosso espírito. E assim também é com Deus. Mas o homem natural não acredita nessas coisas. O homem natural não crê nas coisas do espírito,
que espiritualmente nós podemos mudar, que espiritualmente pode acontecer a exposição mais honesta que nós podemos entregar ao outro. Porque para o homem natural, isso é loucura. As coisas espirituais para o homem natural é loucura. Ele não acredita na nossa sensibilidade, também não acredita nas coisas reveladas de Deus através do seu Espírito. Porque o homem natural ele tem como propósito principal, ou como um objetivo, apenas as coisas do mundo. E quando nós falamos em homem natural, nós não falamos de pessoas muito distantes. Alguns de nós, infelizmente, passamos, né? Nem todos nascemos em berço cristão, então sabemos muito bem do que estamos falando. De que essa questão de sermos natural, da coisa do homem natural, da perseguição das coisas desse mundo, de ter como um objetivo, um sentido apenas o que podemos controlar, porque o homem natural ele tem muito isso, ele entende que o que ele pode controlar é o melhor, aquilo que ele pode se sobrepor, aquilo ali é o interessante para o homem natural, o que ele acredita que existe é apenas aquilo que ele pode tocar, que ele pode evidenciar com o seu olhar, e por isso as coisas espirituais não fazem sentido, é loucura para ele, porque elas não trazem um retorno imediato, porque muitas vezes ele não consegue manipular as coisas espirituais, porque é sobrenatural. E o sobrenatural para o homem do mundo não interessa, porque talvez não entregue ao seu coração aquilo que sacia tanto a sua vontade, que é o de domínio, que é o chegar ao objetivo principal, que é ter status, que é ter conquistas, ser inserido num grande grupo, ou ser inserido em destaque. Esses são os propósitos do homem natural, e por isso as coisas espirituais são tão difíceis. Porque as coisas espirituais para esse homem natural, ela não traz reconhecimento. Ela não traz resultados que satisfaçam o seu coração, a sua carne. Nós estamos entre muitas pessoas ouvindo essa palavra, né? E é preciso entender que quando falamos do mundo, nós falamos de um mundo corrupto, de um mundo, sim, que jaz no maligno, de um mundo que esse maligno, ele não brinca de ser maligno, ele é maligno o tempo todo. O tempo todo é aberto um leque de opções para o nosso coração se desviar, se afastar das coisas de Deus. Esse mundo, ele tem oportunidades a todo momento de oferecer coisas que tragam ao nosso coração coisas da carne. Assim como falamos de Corinto, das características de Corinto, nós nos reportamos para o nosso dia de hoje e percebemos, sim, também a corrupção do nosso coração, a corrupção das pessoas, a individualidade das pessoas, o quanto as pessoas têm sido cada vez mais egoístas, o quanto, infelizmente, nós não conseguimos olhar mais para o próximo com a empatia que nós queremos olhar, devemos olhar conforme a instrução do Senhor. E eu não quero fazer nenhum tipo de apologia de que ter status, de que ter poder, de que ter dinheiro, de que essas coisas são erradas. Não é relativo a isso que eu gostaria de falar, porque essas coisas, elas não são ruins, mas elas passam a ser venenosas para nós quando se tornam concupiscências, quando o meu apego a essas coisas é a única coisa que interessa na minha vida. Porque não é problema a gente ter status, não é problema a gente ter reconhecimento, mas o problema é quando nós pensamos apenas nisso, quando apenas isso é o nosso grande objetivo de vida, quando apenas isso é o nosso os grandes esforços que fazemos é apenas no sentido disto. Aí sim nós estamos entrando num caminho onde somos apenas um homem natural, buscando as coisas naturais, buscando receber desse mundo tudo que ele tem para oferecer, tudo que ele tem para oferecer de nocivo a nós. Mas em contrapartida, meus irmãos, nós também temos o homem espiritual.
E como é engraçado, né? Como é bom. Porque só de falar das coisas espirituais, de falar de um homem espiritual, parece que já vai chegando, né? Um refrigério no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente. A gente já vai pensando, tem coisa boa, né? Deus já está começando a ficar presente, e daí assim as coisas vão se aliviando. Porque é tão ruim a gente falar de concupiscência, é tão ruim a gente falar de vícios, é tão ruim a gente falar de que o ser humano não cuida do ser humano, que na verdade o conceito de ser humano está cada vez mais afastado do próprio ser humano. Mas olha só, amados, o homem espiritual, eu gostaria de estar, antes de falar do homem espiritual, estar lendo Romanos 8,16, que fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E diante do que nós estamos expondo aqui, meus irmãos, vamos olhar esse verso da seguinte forma: aquele que sabe o mais íntimo de nós, aquele que revela as coisas que muitas vezes nós temos receio de revelar, porque é o nosso espírito trazendo as coisas mais profundas de nós, juntamente com aquele que conhece as coisas de Deus, que conhece todas as coisas de Deus. Esses dois se juntam para que então nós tenhamos a certeza de que nós somos filhos de Deus. O nosso íntimo com o íntimo de Deus, para nos revelarmos as coisas de Deus, para nos revelarmos sermos filhos de Deus. E isso nos é entregue gratuitamente quando nós percebemos que Cristo é o Senhor, quando nós nos entregamos a Cristo. Então, o nosso espírito, que andava sozinho, que não conseguia, que não tinha força de revelar aquele ser humano que eu quero ser, aquele ser humano que agrada a Deus, então o Espírito de Deus, que também conhece todas as coisas de Deus, está conosco para nos revelar, então, que podemos ser melhor. Que nos revelando como filhos de Deus, nós não temos que ter vergonha nenhuma. Que nos revelando como filhos de Deus, nós podemos agradar a esse Deus e ter experiências maravilhosas com Ele. Porque esse Espírito de Deus, ele tem que ter voz ativa em nós. O Espírito, ele está aqui. O Espírito, ele está preparado. A carne que é fraca, né? Como diz a palavra. Mas, queridos, o que eu queria trazer e que eu quero trazer para nós hoje é exatamente as coisas naturais vezes o sobrenatural de Deus. O quanto é maravilhoso a gente entender que os planos de Deus, quando são entregues a nós, eles nos fazem alcançar todas essas coisas que o homem natural busca, só que com plenitude, só que com galardão, com resultados ainda maiores do que a gente esperava. Muitas vezes a gente fica pensando assim, puxa, eu quero dar 10 passos, sabe? Sabe, Bira, sabe, pastor Flávio? Eu quero dar mais 10 passos. Então, quando eu percebo e olho ao meu redor e vejo os resultados da minha vida com o Senhor, eu entendi que eu caminhei já 1 quilômetro. Porque o Senhor nos dá planos, nos dá sonhos ainda maiores do que os que nós temos. Então, querido irmão, não quero que a gente não tenha status, que a gente não tenha reconhecimento, que a gente não conquiste as coisas, sim, mas quando postas para o Senhor, esses sonhos se multiplicam, esses sonhos aumentam. E muito mais do que tudo isso que a gente está falando, mesmo que nós não tivéssemos nada, o Senhor ainda nos entrega graça, nos entrega paz. Porque mesmo em meio a tantas situações difíceis, e nós não podemos dizer que elas não são difíceis, não estão difíceis, olha a graça que o Senhor tem derramado. Olha a sabedoria que o Senhor tem nos dado para nos encontrarmos, para estarmos juntos, para poder olhar um no olhinho do outro, para poder sentir o sorriso um do outro. Isso não é plano nosso. Isso nem estava nos nossos planos. Mas aquele Espírito que está com o nosso Espírito nos revela sermos filhos de Deus e revela que nós podemos, sim, ter sonhos ainda maiores e melhores. Tudo isso, em nome de Jesus, vai passar, meus irmãos. Mas, provavelmente, a humanidade nunca mais vai ser a mesma. Porque eu tenho visto que
Muitos joelhos que pareciam que não tocariam o chão, hoje estão tocando, proclamando que o Senhor é Deus, que só Deus pode resolver essa situação. Só que isso nós já sabíamos há muito tempo. Só que essa esperança nós já tínhamos há muito tempo. Essa certeza nós já temos há muito tempo. E isso é uma honra, meus irmãos. E isso dinheiro nenhum paga, status nenhum paga. A paz que Deus entrega aos nossos corações todos os dias. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor ele pode trazer grandes experiências para cada um de nós. Eu tive algumas experiências com o Senhor, a minha vida antes do Senhor. Sabe que eu nem lembro direito? Eu nem sei mais ou menos como aconteceu. Sei que parei aí, né, algum tempo atrás, o Bira apareceu na vida lá e tudo mudou. E de lá para cá, meus irmãos, se nós vamos fazer uma comparação com as coisas naturais e o sobrenatural de Deus, eu quero dizer para os irmãos que eu tive experiências maravilhosas com Deus. E que se é para eu escolher alguma coisa, eu prefiro o sobrenatural de Deus. Eu prefiro estar com Jesus. Porque eu sei que cada um de nós tem as suas experiências com o Senhor, e se não teve ainda, meu irmão, aguarde que serão coisas incríveis e vão mudar a tua vida. Mas eu vi, meus irmãos, pessoas diagnosticadas com doenças graves. Eu vi uma irmã ser diagnosticada e com câncer no útero, e uma semana antes de ser operada, foi descoberto que ela estava grávida. E essa criança hoje tem 2 anos, e essa pessoa hoje está sendo apenas aquela manutenção de 6 meses curada. Eu vi na minha vida o Senhor fazendo tratamento também incríveis. Eu sei de mulheres que foram para a sala de cirurgia, também tratar de câncer de mama, e hoje é uma grande líder da nossa igreja. Tenho a minha experiência de algumas situações de perda, sei da história de muitos pastores que passaram também por uma vida degradante, porque ao mesmo tempo que o mundo nos oferece coisas que parecem boas para o nosso coração, caminhos que parecem de vida, são caminhos de morte, caminhos de aprisionamento, caminhos que nos prendem a situações. E só o Senhor, ele tem o poder de nos revelar a verdadeira liberdade. E eu creio nessas experiências, e quando me perguntam sobre a questão da minha fé, sobre a questão de o quanto o Senhor pode agir nas nossas vidas, ou se eu creio realmente nos feitos do Senhor, queridos, eu quero dizer para vocês que eu creio literalmente nas coisas do Senhor. Eu creio realmente que o mar um dia se abriu. Eu creio realmente que um dia 3 homens foram jogados numa fornalha, e um 4º homem esteve ali acompanhando eles, e nenhum fio de cabelo foi queimado. Eu creio que um anjo desceu e fechou a boca do leão, para que seu servo passasse a noite com as feras, e nada acontecesse com ele, mas eu creio nisso naturalmente, literalmente. Eu creio que uma nação inteira andou por um deserto, sem que as suas vestes gastassem, que tinha uma nuvem protegendo eles do sol durante o dia, e que tinha uma torre de fogo conduzindo eles pela noite. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio literalmente nisso. A minha fé está baseada exatamente nisso, porque o Espírito de Deus, juntamente com o meu Espírito, faz eu crer que eu sou filho desse Deus, e que esse Deus não mente, e que a sua palavra revelada não mente. Tem coisas que o homem do mundo não vai entender, mas nós temos a grande missão de plantar essa semente, mesmo nesse coração onde o Senhor ainda não tem espaço, porque só Ele pode fazer essas maravilhas diante dos nossos olhos. Paulo termina a nossa palavra também falando sobre ter a mente de Cristo. Eu queria me reportar ao Evangelho de João 16, versículo 13. João 16,
capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém, queridos? Para nós termos a mente de Cristo, nós temos que aceitar Cristo. Nós temos que imitar Cristo. Nós temos que entender que sim, Cristo morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de algum tempo, dos 40 dias ainda de instrução a todos nós, ele foi elevado aos céus com a promessa de que um dia ele vai voltar. E assim como eu creio em todos os feitos de Deus, eu também creio muito nisso, meus irmãos, que Cristo vai voltar e que ele vai levar consigo a todos nós, mas que nós não tenhamos o desleixo, meus irmãos, de continuar anunciando até o nosso último fôlego de vida. Porque enquanto tivermos fôlego de vida, sabemos que o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece todas as coisas de Deus, está juntamente com o nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus, dizendo que temos uma missão, de que temos sim Cristo como nosso principal modelo. Ele foi o perfeito, ele é doce, ele é cheiroso, ele é maravilhoso. E ele é o que tem que ser o nosso motivo de continuarmos querendo nos unir como igreja, de continuarmos orando um pelo outro, mas também de continuar anunciando. Porque essa felicidade, essa paz, todas essas convicções que nós temos, porque sem convicção nós não podemos ser cristãos, todas essas coisas, elas vêm dessa fé, desta verdade dita a nós, desta graça entregue gratuitamente todos os dias para nós. É através disso que nós temos que entender que o nosso grande ministério é sermos servos, é entregarmos, sim, a nossa sinceridade, o nosso mais íntimo do nosso ser, porque é com isso que nós podemos ser agricultores, né? Entregarmos aí as sementes do Senhor e que essas sementes sejam jogadas sempre em terra fértil, em terra que não seja tão fértil aos nossos olhos, mas como somos espirituais, vai pela fé mesmo, né? Então, que o Senhor, querido, continue derramando sobre todos vocês, sobre toda a nossa igreja, sobre todos os nossos corações, a grande intenção de agradar a Cristo. Que Cristo seja o centro sempre da nossa vontade, do nosso sentido, que ele também seja o nosso refrigério, o nosso porto seguro, porque é isso que Paulo nos revela. Que para o homem as coisas podem ser loucura, mas para nós é bálsamo, é graça, é misericórdia, é favor de Deus sobre nós, e nada pode substituir isso. Eu agradeço a todos e gostaria de estar orando nesse momento, pedindo para que todos fechem seus olhos, baixem suas frontes. Querido Deus, Papai amado, Senhor, nós te entregamos esse culto, Pai. Um culto, Senhor, virtual sim, mas com certeza um culto onde nós entregamos o nosso melhor, Pai. Sabemos que o nosso melhor ainda é tão pouco diante de Ti. Sabemos que o nosso melhor ainda é tão pequeno, Pai, diante da Tua grandeza. Mas também sabemos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu olhar amoroso sobre nós, do Teu olhar de Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Muito obrigado pela reunião dos Teus santos, pela reunião da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Pai, capacitando, Senhor, a igreja de Tramandaí, com seu líder, com um homem que o Senhor um dia separou, Pai, e o transformou nesse grande líder. Obrigado, Senhor, pela vida do Birajara, do pastor Birajara, pela sua família, a missionária Bárbara, a todos, Pai, que estão envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, porque também desse projeto, Pai, ele tem inspirado outras igrejas, outras congregações. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um aqui, Pai. Obrigado por
que cada um aqui representa a sua família, Senhor. Que possamos ser instrumentos, que possamos te aceitar, Pai, cada vez mais, te dando cada vez mais espaço, Senhor, em nosso coração. Que possamos ter os nossos ouvidos cada vez mais sensíveis, Pai, para ouvir o Teu Espírito Santo nos instruindo, nos dando, Senhor, o verdadeiro direcionamento pelos quais passam os Teus planos. Que os Teus planos, Pai, sejam prioridade para nós. Que possamos, sim, sonhar e ter a vontade, Pai, de conquistar, de ter coisas, mas que nada disso passe, Pai, sem o Teu crivo. Que nada disso deixe de passar, Senhor, pelo Teu trono e pela Tua vontade. Porque essa sim, Senhor, essa é a vontade, a Tua vontade é a vontade perfeita, é a vontade agradável, é a vontade que nos faz, Senhor, sermos mais que vencedores, nos faz, Senhor, ter uma vida mais que abundante, não pelo que temos, mas por tudo que o Senhor já fez por nós. Assim eu oro, Senhor, também te pedindo perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos medos, perdão, Senhor, porque muitas vezes não jogamos em Ti, não entregamos a Ti, Senhor, as nossas situações, mas, ó Pai, continua tendo a Tua misericórdia derramada sobre os Teus servos, porque sabemos, Senhor, que além de servos nós somos Teus filhos, e o Senhor é um Pai perfeito, um Pai que não mente. Assim oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Amém. Lindão. Deus abençoe a sua vida, missionário Ronaldo. Nos abençoou de uma maneira extraordinária. Nós nos banqueteamos nesta noite com a palavra do Senhor trazida através da vida do irmão. E nós, como crentes em Cristo, como crentes batistas, entendemos que uma vez salvos para sempre, e nós podemos pensar dessa maneira, e a Bíblia nos dá 3 pilares para pensarmos nessa direção. Primeiro é que nós podemos confiar nas promessas de Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. E em textos como de João capítulo 3, verso 33, Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde e não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então esse é o primeiro pilar. O missionário Ronaldo falou aqui sobre o Espírito. O Espírito de Deus está pronto para fazer milagres em nossas vidas, para derramar de seu poder, de sua unção sobre as nossas vidas. Mas o seu Espírito está pronto. O seu Espírito reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne a este mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu devo me considerar o maior de todos. Então, a promessa de Jesus, de que quem crer nele, quem crer no Filho, tem a vida eterna. O segundo pilar que nós batistas nos apoiamos para termos certeza, segurança absoluta de salvação, além da promessa de Jesus, que por si só já é algo extraordinário e que nós poderíamos ficar apenas neste ponto, nas promessas de Jesus. Claro que quando nós cremos em Jesus, na sua palavra, nós temos a nossa vida transformada, experimentamos uma verdadeira metanoia, é uma fé obediente, não é fé na fé, mas é fé em Jesus e em seus ensinamentos que nos dizem que eu preciso mudar. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para me dizer que eu realmente posso, pelo poder do Espírito Santo, ser uma nova criatura, viver em novidade de vida. Mas o texto utilizado pelo missionário Ronaldo, que diz que o próprio Espírito, o Espírito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, testifica com o meu espírito de que agora eu sou filho de Deus. Ou seja, eu não vivo mais na prática do pecado, quando cometo algum ato que não deveria, quando algo faço que entristece o Espírito Santo de Deus, automaticamente acende-se o alerta, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que algo está errado. Eu posso trazer tristeza ao Espírito de Deus, ao coração de Deus, bem como trazer grandes alegrias ao coração de Deus. Deus pode ver-se amado em nossas atitudes, queridos.
Então, as promessas de Jesus, o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, e porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma confissão com os nossos lábios de uma fé viva e atuante. A palavra de Deus nos ensina que se confessarmos, se cremos em Deus, nos nossos corações e confessarmos a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos, está lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos. Então, porque precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne e confessá-lo com os nossos lábios, se nós quisermos ser salvos. Então, são esses os 3 pilares que nós batistas temos e que nos fazem acreditar que, uma vez salvos, salvos para sempre. As promessas de Jesus, o Espírito de Deus agora testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e que nós confessamos, nós cremos em nosso coração. Não se trata de uma confissão positiva, feita uma vez na vida, mas um exame feito constantemente. Nós somos os nossos maiores críticos, porque nós queremos agradar a Deus, e então examinamos os nossos corações e confessamos a Jesus continuamente. Entendemos que somos pecadores e estamos perdidos e que precisamos de um Salvador. Que somos grandes pecadores e que necessitamos de um grande Salvador. E este é Jesus Cristo, o Senhor. Então você que nos ouve, essa mensagem ela vai ficar na internet até a volta de Jesus. Pessoas ouvirão essa mensagem amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, até que Jesus retorne. E nós queremos aqui, como crentes em Cristo Jesus, da parte do Senhor, porque se não o fizéssemos, Deus nos cobraria na eternidade. Nós queremos franquear a você, queremos dar a você a oportunidade de um autoexame, de não dar descanso aos teus olhos hoje. Quando você for consultar o seu travesseiro, tenha certeza de que você realmente crê nas promessas de Jesus, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Sinta-se incomodado quanto ao pecado, quando você sabe que algo está contrário àquilo que a Bíblia ensina, mesmo que isso tenha sido ensinado, você tenha recebido um legado de família, uma prática que você entende que não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que agrada o coração de Deus, sinta-se incomodado. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você não sente-se incomodado com relação ao pecado, como o missionário Ronaldo falou, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não cogita das coisas de Deus, mas se realmente Deus tem realizado um trabalho, uma obra em sua vida, em seu coração, você obviamente está sentindo-se incomodado com algumas práticas e sente o desejo, a necessidade ardente e gritante de andar em novidade de vida. Lembre-se, então, que se com o seu coração você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e com sua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, você será salvo. Faça isso. Examine o seu coração. O Espírito de Deus está pronto para realizar milagres em sua vida, para escrever o seu nome no livro da vida, para levar você a desfrutar da eternidade, e a vida eterna ela não começa um dia após a morte, ela começa aqui agora. Cristianismo é qualidade de vida. Então você, hoje mesmo, nesse instante, ou em algum momento antes de findar esse dia, você pode realizar esse autoexame e dizer: eu realmente creio nas promessas de Jesus. Eu sinto-me incomodado, eu me sinto arrependido pela a prática, pela forma como tenho vivido, sinto-me envergonhado diante deste Deus. Eu quero receber a Jesus Cristo em meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Faça isso, verbalize isso, dobre-se diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esteja sobre esses 3 pilares, as promessas de Jesus. O Espírito de Deus que testifica que agora você é filho de Deus, porque você o aceitou em seu coração e o confessou com seus lábios.
porque é com o coração que se crê, para que seja realizada, efetivada a justiça de Deus, e com os lábios que se confessa para a salvação. Confesse a Jesus, e com certeza o poder de Deus será liberado sobre a sua vida, e o seu nome será escrito no livro dele, no livro da vida. Deus abençoe a sua vida, querido. Eu quero agora disponibilizar um tempo, um minuto, que seja, para que possamos fazer esta oração. Se você sente esse desejo, se você ainda não tomou essa, que é a mais importante decisão da vida humana, não procrastine, não deixe para amanhã a decisão que precisa ser tomada hoje, agora. Essa é a mais importante de todas as decisões. Daqui a 50 anos não vai fazer diferença se você tinha muitas posses, uma conta recheada no banco, quantos carros você tinha, quanto de conforto você desfrutou, mas só uma coisa vai fazer diferença: se o seu nome foi escrito através da fé em Jesus Cristo no livro da vida. Desfrutaremos juntos então da eternidade. Feche os teus olhos e eu vou orar com você nesse momento. Nós vamos orar com você nesse momento. E você vai poder dizer: Senhor, você pode fechar os seus olhos aí onde você está e em seu coração, com seus lábios, você poderá então repetir comigo esta oração, ok? Senhor Deus, eu sei que Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por Ti e desde então têm sido sustentadas pela Tua palavra poderosa. Eu quero aqui declarar a minha fé nas promessas de Jesus. Eu entendo que tudo que Jesus disse e afirmou é verdade e é uma realidade em minha vida. Eu quero aqui abrir o meu coração para o Espírito Santo de Deus, esse Espírito maravilhoso, Espírito consolador, que traz convencimento de pecado, da justiça e de juízo de Deus. Eu tremo diante do Espírito Santo de Deus neste momento e arrependo-me dos meus pecados. Sou falho, todos somos. E eu quero nesse momento dizer que abro o meu coração, Senhor Deus, e recebo a Teu Filho Jesus Cristo como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Todos os dias eu acordo como um pecador. Todos os dias eu preciso ser salvo de mim mesmo. Todos os dias deparo-me contra adversários cruéis, a minha carne, o mundo, Satanás, e eu preciso da ajuda, da salvação do Senhor. Primeira, aquela que é realizada pela confiança que eu tenho no nome de Jesus, onde o meu nome é escrito no livro da vida, de uma vez por todas, e nunca mais poderá ser apagado, porque é uma conquista realizada por Jesus, e uma vez nas mãos de Jesus, nada poderá me arrebatar de suas mãos. Mas também preciso ser salvo todos os dias de mim mesmo e das influências exteriores, porque todos os dias o velho homem ele tenta aflorar, ele tenta ressurgir. Deus me ajuda para que eu possa viver de maneira agradável diante dos Teus olhos. Eu quero dizer com o meu coração, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e com os meus lábios eu confesso como o meu único Senhor e suficiente Salvador para a glória do Deus Pai. E é em nome de Jesus que eu te peço, ó Deus, que guie a minha vida, que seja o meu Senhor de agora em diante a guiar os meus passos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Uma semana recheada de experiências poderosas na dependência do Senhor. Eu tenho certeza que existem práticas, coisas que foram trazidas na mensagem pelo missionário Ronaldo, que farão a diferença, que nós precisamos ruminar, trazer ao longo de toda essa semana a nossa memória, que não podem cair no esquecimento, para que desfrutemos das promessas de Deus como seus filhos amados de agora em diante. Deus abençoe a sua vida.
que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, o nosso único Senhor e suficiente Salvador, e que a comunhão e o consolo do Santo Espírito, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade e que testifica agora com o nosso espírito que somos filhos de Deus, estejam sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, sobre todos aqueles que nos ouvem, sobre todos estes amados amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos ouvem hoje, nos ouvirão amanhã, na próxima semana e até Jesus voltar. Paz seja sobre todos, até a volta triunfal do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, que o Senhor lhe dê uma semana abençoada debaixo da sua paz e debaixo da sua guia poderosa. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, missionário Ronaldo, a todos os irmãos. Deus os abençoe.